Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo, leitura comentada do livro de exercícios e com o Luciano, a leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo e se você está chegando aqui a primeira vez com nós, o livro que nós estamos fazendo, a ferramenta que estamos estudando é essa daqui, ó, Um Curso em Milagres. É uma ferramenta que basicamente, na sua forma mais resumida, absurdamente resumida, se trata de espiritualidade. Por que isso? A espiritualidade é um processo individual de cada um de nós, onde que a gente busca uma conexão maior com o nosso Criador, ou seja, uma conexão com Deus. Mas para que nós possamos fazer tal conexão, a gente precisa entender um pouco mais sobre os nossos pensamentos, sobre o que passa aqui dentro da nossa mente. E essa ferramenta nos ajuda a entender um pouco mais, tanto através do texto como nos exercícios. Se você gosta de conteúdos assim, de espiritualidade, está buscando evoluir o seu mental, a sua forma como você tem essa percepção do mundo, de se conectar melhor com Deus, esse conteúdo é de muita valia. Isso é uma ferramenta poderosíssima. Então eu te convido a você clicar aí embaixo, mete o dedão no like aí, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, porque é muito importante essa mensagem poder chegar a muitos corações aí. Eu tenho certeza que é uma ferramenta que ajuda até no sentido de quem está aí com pensamentos negativos, na depressão, mas tem que ter aquele pique, né? Dar aquela primeira saída, aquele start, ter essa boa vontade de estar com os ouvidos abertos para captar essa mensagem. Senão, de nada adianta, que a salvação não vem, né? Essa busca pela conexão com a luz, com a paz, se você ou eu não estiver disposto a fazer, se nós não estivermos dispostos a ouvir. Para nós que já estamos caminhando aqui, hoje é o nosso passo número 72 rumo a 365. O mais difícil é o quê? É começar. Começou, olha só, a gente já está avançando aí, são praticamente 2 meses e meio que a gente está fazendo as lições, então a gente já está bem habituado aí, e as lições estão ficando cada vez mais altas em densidade, e hoje da lição 70 para cá, né, já veio uma certa densidade. Algumas lições incomodaram um pouco mais, outras foram mais tranquilas e serenas, mas eu tenho certeza que esse é um processo, né, de adequação, de você estar cada vez mais compreendendo, cada vez mais evoluindo. Ai, Flávio, mas eu não estou compreendendo algumas. Tá tudo bem, faça no seu tempo. Tente empreender os exercícios da melhor forma, tenta se conectar com o texto, que tem a leitura comentada aqui da Luciana, né? Tem até uma playlist se você acessar o nosso canal, onde que a gente tem lá, né? Vou até deixar aqui no cantinho da tela aqui marcado para mim ativar para vocês depois. Uma playlist onde que a gente tem aí, né, essas questões que a gente fala sobre o texto, e o texto é muito importante também porque ele vem muito complementado, muito casado com as lições. Basicamente, né, ou você pode ler ou você pode ouvir a leitura comentada, os dois aí, dependendo da sua rotina, podem te ajudar demais. E o título da nossa lição de hoje é mais um reforço de que guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Então a gente vai trabalhar nessa linha de pensamento hoje. Deixei aqui embaixo na tela para vocês, ó, o título da nossa lição de hoje vai estar passando aí durante toda a nossa leitura. Vamos nessa? Vamos lá, concentrados, preparados, respirem fundo. Vamos embora, vamos ver o que nos aguarda aqui hoje, nessa lição maravilhosa aí, que tem sido essa da 70 em diante, né, da 65, vou falar assim, já veio bem mais densas, lições bem mais incorporadas. Embora tenhamos reconhecido que o plano do ego para a salvação é o oposto do plano de Deus, ainda não enfatizamos que ele é um ataque ativo ao seu plano, ao plano de Deus, e uma tentativa deliberada para destruí-lo. No ataque, os atributos que são de fato associados ao ego são conferidos a Deus, enquanto o ego parece tomar para si os atributos de Deus. O ego é o tempo todo, né? A gente até viu aquela palavra meio complicada ontem, prepóstero, se eu não estou enganado, né? Prepóstero, que é o oposto do plano de Deus. Então, se Deus tem a salvação para nós,
O ego, ele quer se apossar dessa salvação e colocar-se como uma alternativa oposta ao real plano da salvação, ao real plano de Deus que ele tem para nós. Mas, o que acontece? Isso nada mais é do que uma plena ilusão. Porque o ego, ele só trabalha assim, ele trabalha na sua ilusão, na sua vaidade, ele trabalha no seu mais profundo, naquilo que te toca superficialmente. E essas coisas são superficiais, né? Esses poderes são tão quão aos poderes do Criador. São tão fortes e intensos, né? A gente já viu isso aqui, que eles têm, de uma certa forma, uma igualdade de poderes. Então o ego, eu consigo executar ações tão profundas quanto eu consigo executar ações do meu Criador, ações de Deus. Porém, o ego é uma ilusão, ele é uma coisa temporária, passageira. Que é o quê? É aquele prazer momentâneo. Aquele prazer que ele se finda rapidamente, que não traz paz, que não traz sossego. Ele traz paz, mas a paz é momentânea. Ele traz sossego, mas o sossego é momentâneo. Ele traz alegria, mas a alegria é momentânea. E ele faz isso através de quê? Através de coisas, de lugares, de ambientes. E às vezes essas coisas são o quê? São os vícios, né? Talvez é o vício na droga, é o vício em algum comportamento excessivo, né? Às vezes é um esporte demasiado, uma paixão demasiada, até dentro, né, de um próprio relacionamento. Quando eu tô envolvido demais, eu tô muito entregue e às vezes eu não tenho uma recíproca, uma volta de um determinado relacionamento, ele passa a ser doentio, porque ele passa a se tornar uma ilusão, porque ele é conta do ego. Então o ego, ele gosta de ter esse domínio sobre nós, né? E ele é totalmente oposto ao plano de Deus. Eu dei esse exemplo, né? Mas existem vários exemplos que podem se conectar e se encaixar aí na superficialidade que o ego te propõe 24 horas. Dorme mais, come mais, transa mais, tem mais dinheiro, gasta mais, enfim, tudo que você imaginar que é o excesso, ele vai te trazer talvez aquela paz, aquele prazer momentâneo, mas a médio e longo prazo ele bota pra fuder com você e você nem percebe. O desejo fundamental do ego é de tomar o lugar de Deus. De fato, o ego é a encarnação física desse desejo. Ou seja, se nós somos físicos, o ego é essa encarnação física. Então é uma briga física contra uma briga espiritual. Porém, o que eu tenho que entender? O que eu utilizo para experienciar as coisas do mundo? É o meu corpo físico. Então, se eu não tenho um equilíbrio, uma conexão muito forte com o meu espiritual, uma conexão muito forte com Deus, o meu ego vai me dominar o tempo todo no sentido de experiências físicas, que é onde que nós acabamos de comentar. Drogas, bebidas, bebidas é drogas, né? Comportamentos repetitivos, prazeres momentâneos, então ele está o tempo todo ali te jogando para esse caminho. Pois esse é o desejo que parece cercar a mente com o corpo, mantendo-a separada e sozinha, incapaz de alcançar outras mentes a não ser através do corpo que foi feito para aprisioná-lo. Limitar a comunicação não pode ser a melhor maneira de expandi-la. No entanto, é nisso que o ego quer que acredite. Ou seja, ele usa o seu corpo físico, o ego usa, sem você perceber, involuntariamente o seu corpo físico para te separar da sua mente. Ele arranca um do outro. Quando você percebe isso? Quando você tá muito chapado, por exemplo, eu tô doidão de cachaça, eu tô doidão de droga, eu tô extasiado com determinada relação, tô extasiado com determinado lugar. Só que eu não estou de fato conectado lá, eu estou só fisicamente, porque a minha mente está de um lado e o ego tá me puxando de outro. Então ele tá... É como se fosse uma marionete, né? Minha mente tá aqui embaixo e o ego tá aqui, ó. Brincando com a sua mente, ó. E você lá, trouxona, caindo. A gente erra, mas eu vou falar pra vocês, é normal isso aí, é uma situação que você não vai curar de um momento pro outro. Eu mesmo, na minha rotina, eu não vou falar que eu não tenho meus momentos de prazeres. E às vezes o ego, ele é automático, porque ele é poderoso. É igual eu falei pra vocês, é uma briga de muitos anos, uma crença de muitos anos, e você não pode transformar determinadas situações
repentinamente, pode, não estou dizendo que não aconteça, mas a probabilidade de você ficar no meio do caminho é muito maior do que quanto você faz de forma sutil, que é o que nós estamos fazendo aqui através do curso, um curso em milagres, dessa ferramenta. É justamente isso, né? Tendo essa compreensão passo a passo, de forma sutil, reforçando os pensamentos, reforçando os comportamentos. E aí assim a gente vai subindo um degrauzinho de cada vez rumo a esse nível mais alto, elevado de espiritualidade, essa ascensão que nós vamos tendo progressiva, rumo a descobrir de fato quem somos nós, qual é o nosso propósito. Olha, lembrando nisso, falando hoje, eu acordei e não me fiz a pergunta, mas vou fazê-la agora. O que eu preciso fazer hoje para o meu dia ser poderoso e maravilhoso? Estou fazendo essa pergunta para o universo, é uma pergunta para mim, que eu não fiz ela hoje de manhã, porque já acordei naquela rotina, na correria, e o ego é isso, né? Ele te emana o tempo todo essas vibrações de correria, de luta, de desligamento, de não perceber o seu ambiente, e você fica com determinados pensamentos que delimitam, aprisionam sua mente dentro do seu corpo, e você não consegue pensar fora desse corpo físico. O louco eu tava até conversando ontem com a Elisângela, eu tava falando, eu tava vendo a teoria do buraco negro que Albert Einstein desenvolveu e pensou. Que eu tava pensando, putz, como é que esse cara na época dele, ele conseguia sair para pensamentos tão... Visualizava coisas, olhava para cima assim, visualizava coisa do outro mundo. Que isso não é que é coisa de outro mundo, né? Como que ele conseguia visualizar, ter um nível, um poder de dominar o pensamento tão gigantesco? Eu acho que muito vem dessa questão de você dominar os seus pensamentos. Ele dominava muito mais a mente do que o corpo físico. O corpo físico é apenas um meio, né? Então, se a gente se deixa ser usado, não sai da nossa mente para a gente poder enxergar o universo, a gente fica preso ao que o ego tem a oferecer aqui, que é somente essa experiência física. Aí é uma merda, porque você fica limitadíssimo e você não tem a compreensão que o universo é muito maior do que você imagina. E pira, né? Como é que Einstein pensava na questão do buraco negro, das estrelas? Como que ele desenhava tudo isso, né? Com os olhos físicos não era, que ele não via. Então, a mente dele, eu acredito que ele era um cara muito iluminado no sentido de descobertas, porque era um cara... devia ter uma conexão muito profunda com a mente dele, entender. E consequentemente, eu usar a minha mente é usar a minha inteligência. Porque eu passo a ser guiado, né? A gente teve uma lição com isso. Eis-me aqui. Pra onde o senhor quer que eu vá, né? Que perguntou aqui na lição, foi na passada, foi na 70i. Foi na passada agora. O que queres que eu faça? Aonde quer que eu vá e com quem, e o que quer que eu fale e pra quem. Então talvez é essa, né? Se ele tava lá nessa conexão, nesse nível de abertura, com certeza não é uma parada real, que esse tipo de pensamento. Como que o cara vai perceber uma coisa que até hoje, né, depois de muitos anos de estudo, com muita tecnologia, tá aí comprovado cientificamente, mas como que ele recebeu essa iluminação lá atrás desse pensamento? O cara tinha que estar com a mente dele muito, mas muito, muito aberta. E por isso que eu falo, né? O desejo de estar com a sua mentalidade aberta, de expandi-la e de não limitar a sua comunicação como o ego faz, é a grande sacada, né? Tá aí. Então acho que é o domínio de você entender que você tem um poder imenso dentro da sua mente. Imenso. Vamos continuar aqui, né? Embora a tentativa de consertar as limitações que um corpo imporia seja óbvia aqui, a razão pela qual guardar mágoas representa um ataque ao plano de Deus para a salvação talvez não seja tão evidente, mas consideremos os tipos de coisas das quais tendes a guardar mágoas. Não estão sempre associadas a algo que um corpo faz. Uma pessoa diz alguma coisa que não gostas, fez algo que te desagrada, ela trai no seu comportamento, os seus pensamentos hostis. Então, muitas das vezes, você guardar mágoa é você tá vibrando, né, nesses pensamentos negativos de hostilidade,
até na mente, né? Até sua própria mente você consegue trair quando você tem pensamentos magoados, falsificados. Ou seja, às vezes você vê uma pessoa, você não gosta dela, mas você tem que... Oi, fulano, vem, quem você tem? Você dá aquela falseada, né? Não tô dizendo que você tem que ser hostil, mal, mas você cumprimenta, mas no fundo você fala, nossa, aqui tem birra dessa pessoa aí. Então é um tipo de mágoa. Talvez você não perceba ela necessariamente de uma forma voluntária, mas ela é uma situação que lhe traz, né? Ele traz uma carga muito pesada. Que é comportamentos, pensamentos hostis. Os pensamentos hostis policiam os seus pensamentos, né? Emana vibração. Até estava vendo um exemplo ontem de um outro canal que trata também, né, desse... Eu sempre gosto, né, como eu tô aprendendo, eu ouço outros materiais também de um curso Milagres, outros estudantes, para sempre clarear, né, ter algumas ideias, e ela tava dando um exemplo, eu não me recordo o nome dela agora, mas eu me lembro bem do exemplo. Ela falou que tava no carro dela, passou até uma pessoa que era conhecida de bicicleta, tava fora da ciclofaixa, foi lá e deu uma porrada no retrovisor dela. E ela chegou... Em vez de ter aquela primeira reação, né, que a gente sempre tem, porra, que filho da mãe, bata no meu retrovisor, e não arrumou, não sei o que, não pediu desculpa nem nada, nem olhou. Ela virou e falou assim, eu abençoo a vida desse jovem, desse garoto. Aí passou um pouquinho, ela continuou andando, parou, no sinaleiro veio outros dois rapazinhos, né, dois garotos, segundo ela, ajeitou o retrovisor pra ela e fez só assim, ó, joia. E ela pegou e agradeceu, ficou muito feliz. E ela contando, né? Isso aí foi uma vibração que ela jogou pro universo, né? Se ela não tivesse jogado essa primeira energia pro universo, o universo não devolveria. O universo é muito poderoso, né? Nas atitudes, nas palavras. Por isso que eu comentei ontem, eu levantei a questão que não adianta eu estar em pleno pensamento, estar o tempo todo querendo evoluir, mas se os meus pensamentos não são conjunto com as ações do corpo físico, que elas necessariamente elas têm essa ligação para que eu possa ser utilizado como instrumento para o plano de Deus. O plano de Deus é a salvação. A salvação vem agregada com a paz, com a felicidade, com a prosperidade, com a bondade, com a ajuda, com a piedade. Então ela vem linkada, né, com todos vem um pacotão completo a salvação. Não é uma coisa única. Então eu tenho entendimento disso, né? O amor no qual fui criado, o plano de Deus. Deus trabalha tudo perfeitamente, a cura, ó, coloca o remédio, coloca a cura onde precisa ser curado. Então a gente vai levando, né, essas situações aí cada vez mais adiante. Aqui não estás lidando com o que com o que a pessoa é. Pelo contrário, estás preocupado exclusivamente com o que ela faz em um corpo. Estás fazendo mais que deixar de ajudá-la a liberar-se das limitações do corpo. Tu estás ativamente tentando prendê-las a ele, por confundi-la com ele, por julgá-las como um só. Nisso Deus é atacado, pois se seu filho é apenas um corpo, se nós, né, somos só um corpo assim, ele também tem que ser. Então, se nós consideramos nós como um corpo, então Deus teria que ser. Então, por isso que ele fala que é um ataque, é o plano de Deus, quanto a gente tem essa percepção. Um criador totalmente diferente da sua criação é inconcebível. Então, se Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança, é incabível eu ter no meu pensamento que eu estou no tempo de julgamento, no tempo do ego julgando as pessoas. Então, quanto ele traz aqui isso de forma bem clara, enquanto eu estou lidando com uma pessoa, eu estou aprisionando ela também, quando eu estou julgando ela. Aquilo que eu falei, às vezes você não gosta da pessoa, mas você não vibra uma energia positiva para ela. Talvez você pode ser até neutro, mas o neutro também não traz salvação. Então você tem que tomar uma decisão, não tem como você ficar no meio do muro. Ou você é ego ou você é luz, não tem para onde você correr. Ou você é ego ou você é luz. E aí, cadê a percepção de você entender isso com clareza? Então tem que buscar essa claridade aí nos nossos pensamentos, para que nós possamos de fato, né, nos evoluir como pessoa,
como espírito, né, como o plano de Deus para a salvação. Se Deus é um corpo, o que teria que ser o seu plano para a salvação? O que poderia ser senão a morte? Ao tentar apresentar-se como autor da vida e não da morte, ele está sendo um mentiroso e um impostor, cheio de falsas promessas, oferecendo ilusões em lugar de verdade. A realidade aparente do corpo faz com que essa perspectiva de Deus seja bastante convincente. De fato, se o corpo fosse real, seria realmente difícil escapar dessa conclusão. E toda mágoa que guardas insiste que o corpo é real. Ignora inteiramente o que é o teu irmão. Reforça a tua crença de que ele é um corpo e condena por isso. E afirma que a tua salvação tem que ser a morte, projetando esse ataque contra Deus e tornando-o responsável por isso. Mais uma questão levantada aqui. Se Deus é um corpo, o que teria que ser seu plano para a salvação, senão a morte? Aí entra aquela percepção, Jesus veio à Terra, veio para nos salvar dos nossos pecados, mesmo morreu na cruz para nos salvar. Eu já não tenho mais essa percepção, eu acreditava nisso até um determinado tempo. Ele foi de fato assassinado. Ele não veio aqui para morrer. Ele deveria ter passado o período dele experienciado, mas o poder da mensagem, é o que eu falei ontem, enquanto você entra para um nível de luz, essa luz incomoda numa intensidade tão grande a escuridão, que a escuridão perseguiu Jesus na época e o crucificou, e o matou e o assassinou, que era a forma de punição para o que eles não achavam corretos. Quantas pessoas hoje não morrem por suas ideias? E ele acreditava na época que aquilo, as pessoas, talvez muitas não acreditavam que aquela mensagem era real. Ele vinha com a promessa de ser o Messias, mas muitos consideravam o falso Messias. Mas quando, de fato, se deu a proporção e o tamanho da mensagem que ele trazia para todos aqui, nesses corpos físicos, de que isso não era nada, que a gente é muito além disso aqui, ó. Que tudo é besteira, isso aqui, tudo que a gente tá vendo vai embora. Isso aqui vai tudo ficar. Então, se automaticamente o meu ego tá considerando o julgamento por outras pessoas, eu não tô considerando o meu irmão. Porque se nós somos um só, em espírito, na união do Pai, na união do Criador, eu tenho que ter a plena clareza de que Deus é uma luz, né? É um ser supremo. Então eu tenho esse entendimento, eu tenho o entendimento do meu poder como filho desse Criador, desse ser supremo. Eu tenho que ter noção dos meus poderes. Só que eu percebo, né, que esses poderes, quanto mais você alcança em níveis mais profundos, você tem que ter níveis de sabedoria muito altos para você saber utilizá-los de forma adequada. Não é simplesmente, não basta somente ter esse poder e achar, né, que eu vou usar esse poder a favor para salvar o mundo. Beleza. Se ele for íntegro, se ele for verdadeiro, se ele estiver conectado com Deus, com o Criador, vai salvar o mundo, meu amigo. Então você vai difundir a mensagem. Então a ideia é essa, né? Aqui, mas ele fala, né? Ele traz aqui, toda mágoa que guarda insiste que o corpo é real. E o corpo não é real. Isso aqui não é nada. Se a gente entende isso, ou seja, o corpo está aprisionando o meu pensamento. Meu pensamento, olha que louco isso, né? Você já parou para pensar isso? O seu pensamento, a sua mente, o seu pensamento não é físico. O seu pensamento não é físico. Já parou para sacar isso? Você tem um cérebro, né, que tem todos os protocolos de guardar, de como reagir, todos as centrais, né, que são estudadas. Mas na real, o que controla tudo isso não é físico, é mental. É inacessível, inapalpável. Aí para pensar, que louco isso. Então, se você guarda mágoa, você insiste que o corpo é real. E o corpo, ele é real de fato no sentido no mundo de experiências, mas não na sua mais intensa e profunda conexão. O negócio tá aqui, ó, na mente. E se o corpo desligar?
A mente vai para onde? Será que a mente desliga também? Ou a mente continua? É tanto relato, é tanto estudo, tanta coisa que a gente já sabe que existe de fato um mundo fora desse físico, que é um mundo espiritual, positivamente ou negativamente, que não tem como você ser uma pessoa incrédula e não aceitar isso. Até mesmo o ateu. Por que às vezes o ateu é ateu? Porque o cara não aprofunda de fato no seu autoconhecimento, não aprofunda dentro dos pensamentos dele para ele ter uma verdadeira compreensão. Você sair desse corpo físico, né? Que às vezes quando você está em busca, você está conversando com Deus, você se desliga desse corpo físico, sua mente, sua alma, você se desliga, você tá... Os exercícios, né, mostram isso. Então eu tô em profundidade, eu tô ouvindo coisa que não tá aqui. Ah, Flávio, então eu tô pirando, eu tô surtando, eu tô ficando louco. Não, você não tá ficando louco. Você tá começando a ter uma compreensão mais profunda de que o mundo espiritual é mais pleno do que você imagina. Mais existente do que nós imaginamos. Só que a gente não tem ainda o pleno entendimento de como acessá-lo. Então essa é a grande questão. A essa arena cuidadosamente preparada, onde animais raivosos buscam a sua presa e a misericórdia não pode entrar, o ego vem para salvar-te. Deus te fez corpo, muito bem. Aceitemos isso e fiquemos contentes, enquanto o corpo não te deixas privar daquilo que o corpo oferece. Pega o pouco que puderes conseguir, Deus não te deu nada. O corpo é teu único salvador. Ele é a morte de Deus e a tua salvação. Ou seja, ele está dizendo aqui na tora. Na tora é o quê? Na lata. Na cara dura, assim, para você é o seguinte. Se você acha que o corpo físico é real, consequentemente você acha que Deus é um corpo físico. Então a salvação é a morte, você morrer. Aí daí para onde você vai, não faz a menor importância. Então aproveita o pouco que você tem aí desse corpo físico, do seu tempo limitado aqui, dentro dele, que você não sabe quanto tempo que esse corpo físico aí vai durar, se é hoje, amanhã, você pode cair duro aí agora. Eu posso cair aqui, acabar o corpo físico aí já era. E a mente? A mente vai para onde? A mente desliga ou a mente ela tá em outro canto? Parece ser louco pensar nisso, né? Parece ser meio louco você falar assim, caraca, pra onde será que a minha mente vai, né? Será que eu vou... Será que a minha mente continua? Não faz sentido a minha mente não continuar, né? Então eu passo a ter esse nível de entendimento aí. Então passo a ter esse nível de entendimento e vou buscando, né, essa conexão de forma mais profunda, onde que eu vou abandonando o meu ego, esquecendo essa parte do corpo físico, que para mim ele não é real, e eu passo a me conectar em profundidade com o Espírito Santo de Deus, que é o plano da salvação, o plano de Deus para a salvação. Essa é a crença universal do mundo que vês, com seus olhos físicos no caso, né? Alguns odeiam o corpo e tentam feri-lo e humilhá-lo. Outros amam o corpo e tentam glorificá-lo e exaltá-lo. Olha que louco isso, né? É uma realidade, uma grande realidade da nossa sociedade atual. Os tempos passam, os tempos evoluem e a gente percebe. Tem gente que odeia o seu corpo físico, se mutila, não gosta da sua aparência, tenta se transformar o tempo todo, não é feliz, né? Busca pensamento de morte, suicídio. E outros contrários, outros glorificam somente o corpo. É a beleza, é o fitness, é o shape. Tô ficando bonitão, não sei o que, e só cuida daquilo e exalta e coloca ele num pedestal. Dois opostos, né? Completamente diferentes, mas ambos o que aqui, ó. O que os olhos veem. Mas isso não é a realidade. O corpo não é real. O corpo é o meio. Claro que você precisa da sua ferramenta bem cuidada. Pare e pensa nisso. Claro que você precisa da sua ferramenta bem cuidada. Seu corpo é uma ferramenta para você ser instrumento ser usado. Então, sua ferramenta precisa de cuidado, atividade física, boa alimentação, mas ele é parte de um conjunto de situações. Ele não é o seu templo.
no sentido de glorificá-lo. E nem no sentido também oposto, né, de humilhá-lo, de feri-lo. Então você tem que ter sempre um ponto de equilíbrio e deixar ser usado por Deus. Né? Qual que é a mensagem? O que eu tenho que entregar para quem? Ó, voltando aqui de novo. Ó. O que queres que eu faça? Aonde queres que eu vá? O que queres que eu diga e a quem? Deixe-se ser usado e Deus respeita a tua vontade também. Lógico que você quer ter um corpo bacana, consequentemente, quando você tá... Ó, pega essa percepção, essa visão que eu vou te dar aqui, esse insight. Pra você, meu leão e minha leoa, presta muita atenção nisso agora, tá? Total atenção aqui. Deus respeita a tua vontade de você se transformar, de ser uma pessoa melhor. Enquanto você tá disposto a ouvi-lo, ele vai claramente te dar tudo que você precisa, o que você tem que se fazer. E ele vai respeitar. E fazer parte disso é cuidar do seu corpo físico. Cuidar no bom sentido. De, pô, eu quero ter um shape legal. Massa, que você tenha. Mas que você não entenda isso como glorificar somente o corpo. Pô, entrei numa pira de estar 100% ali no corpo. Beleza. Deus vai respeitar a tua vontade, mas você tem que pôr o nível, né? Pra você entender esse nível de conexão, sempre tudo dá um equilíbrio. Senão você vai entrar lá na parada do ego. Que é o desequilíbrio em alguma coisa. Pô, eu quero cuidar do meu corpo, mas eu tô só no corpo. Aí eu desequilibrei. Então eu tenho que voltar sempre a balança para esse equilíbrio. Pô, preciso cuidar do meu corpo? Vamos aqui, vamos equilibrar, vamos malhar, vamos comer bem, vamos trabalhar. Preciso evoluir minha mente. Então eu vou vir aqui, eu tô estudando, ó. Preciso evoluir espiritualmente. Tô aqui com essa ferramenta, tô aqui absorvendo conteúdo. Você tá aqui comigo, a gente tá estudando, a gente tá discutindo. Nós estamos exercitando, então... Sempre o ponto de equilíbrio. Por mais que você vai, você volta, ó. Vai e volta, beleza? Sempre busca o ponto de equilíbrio. Sempre vai e volta. Não fica lá. Tá bom? Então isso é muito importante. Mas guarda esse insight aí. Vamos lá. Mas enquanto o corpo estiver no centro do teu conceito de ti mesmo, estás atacando o plano de Deus para a salvação e guardando as tuas mágoas contra ele e a sua criação. Para que possas ouvir a voz da verdade e dar-lhe boas-vindas como amiga, ao invés disso, o Salvador que escolheste toma o seu lugar. Ele é o teu amigo, Deus é o teu inimigo. Ou seja, ele está falando aqui, se você dá espaço demais ao corpo, ele passa a ser o seu amigo, o seu Salvador, e Deus é seu inimigo. Porque o ego sempre é oposto ao que Deus tem para nós, beleza? Então, muita atenção com isso aí. Por isso que eu falei, sempre acho o ponto de equilíbrio. Preciso cuidar do meu corpo, academia. Eu tenho que dar aquele pique, dar aquele primeiro gás. Volta. Mesma coisa que espiritualmente. Preciso dar aquele pique. Opa, cheguei lá num topo lá, vou equilibrando. Então isso aqui você tem que... E Deus, ele vai te mostrando esse caminho aí, tá bom? Então, basta você ter essa sensibilidade de começar a ouvir e refinar o seu ouvido. Hoje tentaremos parar com esses ataques sem sentido contra a salvação. Tentaremos, ao contrário, dar-lhe as boas-vindas. A tua percepção invertida, de cabeça para baixo, tem sido desastrosa para a paz da tua mente. Continuando aqui. Tens visto a ti um corpo e a vontade fora de ti, trancada longe da tua consciência pelas limitações do corpo. Agora tentaremos ver isso de modo diferente. Ou seja, está falando que mais uma vez... A sua mente está aprisionada diretamente no seu corpo porque você não está conseguindo extrair ela desse corpo físico. Você está encanado nele o tempo todo. Então a gente vai tentar extrair ela aqui, tá? Vamos lá. A luz da verdade está em nós, onde foi colocada por Deus. É o corpo que está fora de nós e o que... não é preocupação nossa. De novo, é o corpo que está fora de nós e que não é preocupação nossa. Então, o corpo está fora da mente, beleza? Então, não é preocupação nossa. Vamos entender aqui o que ele quer dizer. Estar sem um corpo é estar no nosso estado natural. Reconhecer a luz de verdade em nós é reconhecer-nos tais como somos. Ver o nosso ser, que é o nosso espírito, separado do corpo, é dar fim ao ataque ao plano de Deus para a salvação. E ao invés disso aceitá-lo, e aonde quer que o seu plano seja aceito, o plano de Deus,
já está realizado. Ou seja, quanto que eu falei aqui agora mesmo, o que eu falei? Quando você está desligado, você está conectado profundamente, ouvindo a voz de Deus, sua mente está fora desse corpo físico. Então você esquece que ele existe, isso aqui não é problema nosso. Deus vai te dar as instruções, vai te dar as ferramentas, vai te dar toda a bagagem para você fazer o que precisa ser feito segundo a tua vontade, segundo a vontade dele. Então ele vai equilibrar, vai mesclar. Deus respeita a tua vontade, porém a vontade dele é o quê? É te ver bem, é te ver próspero, é te ver saudável, experienciando as melhores coisas da terra aqui no mundo físico. E é uma jornada que todos nós estamos buscando evoluir. Quem não quer ter boas experiências no corpo físico aqui na terra, quer poder viajar, quer poder estar bem, quer poder comer melhor, quer poder experimentar lugares, conhecer novas pessoas, novas conexões, cuidar da sua família, crescer, né, sua família, multiplicai-vos. Então essa é a grande sacada e a gente demora para perceber isso, né? Às vezes leva muitos anos. É um processo, não é fácil para ninguém. Algumas pessoas encurtam esse caminho, outras não, então a gente está nesse propósito aí, né, de buscar entender isso cada vez mais, tá? A nossa meta, vamos lá, continuar aqui, aceitar, será aceito, já está realizado, pronto. A nossa meta nos períodos de prática mais prolongados de hoje é a de passarmos a estar cientes de que o plano de Deus para a salvação já foi realizado em nós. Para alcançar essa meta, temos que substituir o ataque pela aceitação. Enquanto atacarmos, não podemos compreender o que é o plano de Deus para nós. Portanto, estamos atacando o que não reconhecemos. Tentaremos agora deixar o julgamento de lado e partir e perguntar qual é o plano de Deus para nós. Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Dize-me para que eu possa compreender. Ou você pode perguntar aqui, né, para não ficar difícil, ensina-me. Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Ensina-me para eu poder compreender. Ou me mostra. Fica à vontade para você não mudar o contexto, mas para você aprender, para ele te mostrar, para ele te ensinar. Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Me ensina para que eu possa compreender. Me mostra para que eu possa compreender. Me apresente para que eu possa compreender, porque eu não sei o que é a salvação. Então aqui, ó, já está trazendo mais uma percepção, que a gente sabe o que é a salvação. Pergunta, hein? Pergunta difícil de responder, né? Tem umas perguntas que coloca a gente na parede. Então esperemos inquietude pela sua resposta. Nós temos atacado o plano de Deus para a salvação sem esperarmos para ouvir o que é. Bradamos as nossas mágoas tão alto que não escutamos a sua voz, a voz de Deus. Usamos as nossas mágoas para fecharmos os olhos e taparmos os nossos ouvidos. Agora queremos ver, ouvir e aprender. Pai, o que é a salvação? Pergunta e serás respondido. Busca e acharás. Não estamos mais perguntando ao ego o que é a salvação e onde podemos achá-la. Estamos perguntando isso à verdade. Tem certeza então de que a resposta será verdadeira por causa daquele a quem perguntaste. Então você está perguntando para Deus, está perguntando para a verdade. Então não é o do ego. Cuidado para ter esse filtro aí, para não imaginar a coisa e ficar ouvindo voz do ego, hein? Pelo amor de Deus, hein? Você já está bem avançadinho aqui nas lições. Se não tiver, volta algumas para trás e vamos treinar, vamos exercitar para nós não dar essa vacilada aqui, tá bom? Sempre que sentires a tua confiança diminuir e a tua esperança de sucesso oscilar e apague-se, repete a tua pergunta e o teu pedido, lembrando de que as coisas que estás perguntando ao infinito Criador da infinidade, que te criou como Ele mesmo. Então, Deus te criou segundo a sua imagem e semelhança. Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Dize-me para que eu possa compreender. Repete a ideia de hoje. Pai, o que é a salvação, né? Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Me ensina para que eu possa aprender, para que eu possa compreender, para que eu possa entender. Ele responderá que estejas determinado a ouvir. Talvez 2 períodos de prática mais curtos por hora serão suficientes por hoje.
já que terão uma duração ligeiramente maior do que de costume. Estes exercícios devem começar com: guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Que eu aceite, ao invés disso, Pai, o que é a salvação. Repetindo, guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Que eu o aceite, ao invés disso, para o que é a salvação. Pai, o que é a salvação. Em seguida, aguarda mais ou menos 1 minuto em silêncio, de preferência com os olhos fechados, e escuta a sua resposta. Fim da lição. Que lição densa. Meu Deus, oh my God. Oh my God, que lição braba essa. Caraca, essa pega lá no fundo, na raiz. É engraçado. Sabe o que eu acho? Não é engraçado, né? O que eu acho diferente? Porque nós, à medida que a gente avança nas lições, a gente vai tendo, né, a compreensão e a percepção que a gente está cada vez compreendendo um pouco mais. Só que é tão legal a questão do livro, é tão da ferramenta, né, tão poderosa, que ao mudar de forma sutil a projeção do exercício, da atividade, ele traz um contexto completamente diferente. Então você passa, né, a ter uma percepção totalmente transformada do que você vê. E algumas perguntas que você achava que tinha resposta, elas talvez não é que mudem, né, mas elas amadurecem ao longo da sua jornada. Então, às vezes a sua compreensão de salvação era uma, agora está sendo outra. Quanto você tiver mais evoluído, vai estar sendo outra. Por isso a importância dessa ferramenta aqui, de você estar fazendo ela sucessivamente, porque a busca por evolução, por conexão espiritual, essa busca é uma busca que nunca pode deixar de ser treinada, nunca pode deixar de ser exercitada, nunca pode deixar de ser evoluída. Então é uma busca constante nas nossas vidas, certo? E eu vou citar um trecho de uma música aqui que eu achei muito interessante, que é do Humberto Gessinger, né, que eu tava ouvindo ontem. Tem alguns trechos aqui, ele fala assim, ó: a gente poderia conversar a noite inteira, falando sério, só de brincadeira. Deixa eu só ver aqui. Mas eu quero dormir um sono profundo, eu quero estar em outro mundo quando o sol raiar. Aí tem uma outra parte que me chama muita atenção dessa música, é o seguinte, ó. Essa daqui é o trecho mais legal. É assim, ó: a gente poderia conversar sobre o que há de mais sagrado e ao mesmo tempo cometer os maiores pecados. A gente pode falar de liberdade sem sair da prisão. Pode falar sobre o céu sem tirar os pés do chão. Olha a profundidade disso aqui, que eu tava sacando, né? A gente começa a ouvir até nas músicas, né? Quando você começa a ter determinados entendimentos. Quando ele fala aqui, ó, a gente poderia conversar sobre o que há de mais sagrado e ao mesmo tempo cometer os maiores pecados. Às vezes você toma dimensão do que é uma coisa desconfortável para você e a gente percebe que a gente está falando a gente está falando de algo muito poderoso aqui nessa ferramenta. Posso dizer que a gente está falando de algo que é muito sagrado, que é faz muita ponte com os ensinamentos do nosso grão-mestre, né, que é Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo que a gente pode falar de santidade, não é que não coabita, mas a gente pode estar com o pensamento, não tá filtrado no pensamento, não tem entendimento da salvação e tá cometendo um pecado. Porque a sua mente está pensando numa coisa totalmente desconectada com a salvação. Outra coisa aqui, outro trecho, né? A gente poderia falar de liberdade sem sair da prisão. É o que eu falei aqui agora. A gente está falando de liberdade da nossa mente. Ela está aprisionada onde? No nosso corpo físico. Então a gente tá falando de liberdade, mas às vezes ainda você tá aí sem sair da prisão. Olha que analogia interessante. A gente pode falar de liberdade, mas sem sair da prisão.
Aí a pergunta é, você quer sair da prisão, ou você quer falar de liberdade e sair para ter a liberdade, ou falar sobre liberdade mesmo estando numa prisão? Por isso que eu falo que as ações, né, os pensamentos têm que ter ações conectadas e assertivas com o meu corpo físico, com o mundo exterior, com o universo, porque o universo, ele manda, ele vibra as energias, e eu começo, né, a ter esse entendimento de que eu preciso dessa clareza. E por último, ele traz aqui, a gente pode falar sobre o céu sem tirar os pés do chão. O que é isso aqui? Ele está dizendo que a gente pode falar sobre o céu, mas aqui eu estou falando sobre o céu, a mesma situação da minha mente. Eu estou querendo me conectar com Deus, mas sem tirar os pés do chão. Eu tenho que largar o corpo físico aqui para mim ir embora para lá, para mim ir sozinho. Esquece ele aqui. Ó, ele até falou aqui para nós. Esquece ele aí que ele não serve pra nada. Esquece ele. Ele trouxe aqui aonde? Aqui, ó. Ó. A luz da verdade está em nós, onde foi colocada por Deus. É o corpo que está fora de nós. E que não é a preocupação nossa. Minha preocupação não tem que ser o corpo, minha preocupação tem que ser tacar a luz. Então não adianta eu querer falar do céu, mas sem tirar os pés do chão. Eu tenho que soltar, deixa o corpo aqui, deixa ele ficar aqui quietinho, binga pra lá, pra luz. Que o corpo não é nossa preocupação, ele tá falando aqui no sentido de que a luz tem que ser a minha principal preocupação, a minha salvação. O corpo aqui é outros 500, é consequência das minhas ações, do meu ser, da minha conectividade assertiva com o meu Criador. Fechou, meus leões e minhas leões? Então, top demais. Gratidão, universo, gratidão a você que chegou até aqui agora com nós nessa lição. Queria te agradecer demais, imensamente. Estou muito honrado, muito feliz de estar dividindo esse conteúdo aqui com vocês, que é um conteúdo que ajuda, né, a nós entendermos em níveis espirituais mais profundos e densos sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos. E vocês estão vendo, né, a densidade das lições, e cada vez mais a gente vai aprofundar. Se você gosta de conteúdos assim, relacionados à espiritualidade, tá buscando evoluir, mete o dedão no like aí, se inscreve também no nosso canal, compartilha esse vídeo. Se fizer mais sentido ainda, deixa o seu comentário, conta para nós como tá sendo os seus desafios, a sua jornada, né, em rumo a essa evolução. Se você tá falando de liberdade sem sair da prisão, ou você tá falando de liberdade e saindo pra liberdade. Então busca essa daí, pega a visão pra gente ir firme nessa daí. Fechou, meus leões e minhas leões? Tamo junto, até depois do fim.